Fala, turminha, retomando nossas aulas de história. Hoje nós falaremos sobre período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. Tá? Antes de nós adentrarmos no capítulo, a gente tem que lembrar que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos inúmeros problemas no mundo. Não só ocasionado pela destruição da Europa e de muitos países ocasionados pela Primeira Guerra Mundial, mas principalmente a crise de 1929, que se instaurou nos Estados Unidos e teve consequências em outros lugares, não só no continente americano, mas principalmente no continente europeu, que dependia dos investimentos norte-americanos. E dentre esses contextos, nós tivemos a instauração de vários regimes autoritários e totalitários. Porém, para que isso pudesse acontecer, nós tivemos ali no século XVIII, conhecido como o século das luzes, a defesa da liberdade, da política, da economia, de uma série de ações, não só de expressão e pensamento, que colaboraram para que as pessoas tivessem um pouco mais de liberdade, não só em busca de governos democráticos, mas principalmente na própria manifestação. Porém, com o final da Primeira Guerra Mundial, o que nós vamos ter ali? Vai ser totalmente o contrário disso. Nós vamos ter uma crise do liberalismo. Então, após o fim desse conflito, muitos países europeus enfrentavam um processo de fragilidade, tanto na economia quanto na política. E era necessário uma reconstrução de muitas regiões que foram destruídas durante a guerra, principalmente pela guerra de trincheiras ou até mesmo nos bombardeios dos últimos anos do conflito. Gente, além dessa situação de reconstrução do território, nós tínhamos também a ascensão de ideias socialistas que foram propagadas pelo ingresso da Rússia, da União Soviética, atual Rússia, no conflito. E claro que essas ideias acabaram influenciando muitas pessoas que viam naquele cenário uma possibilidade de mudança. Os governos mais liberais e democráticos foram postos em xeque em muitos desses estados que estavam em recuperação, pois eles pareciam ser incapazes de responder de forma rápida às necessidades da época. Entre outras palavras, por mais que um governo fosse democrático, conversasse, buscasse decidir as melhores condutas políticas, leis e regras para recuperar o território, ou no caso o país, muitos estavam descontentes com isso. E em muitos locais, com receio dessas ideias socialistas avançassem, como por exemplo na Alemanha, na Itália e entre outros lugares, houve vamos dizer assim, de uma certa forma, um receio, principalmente por parte dos poderosos, ou das pessoas ricas, que tinham ali um medo de perder os seus benefícios. E rapidamente se organizaram em várias formas de governo, apoio e etc., para sufocar esse avanço dessas ideias mais socialistas, E no caso da Alemanha vai ser muito significativo, porque eles têm um ressentimento com o resultado da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que eles não aceitavam a culpa dos impostos gerados pela guerra, Então, assim, atrelado a isso, fora a crise de 29 nos Estados Unidos, caiu como uma bomba na Europa, que estava se recuperando graças aos investimentos norte-americanos. Gente, muitos países que estavam ali, se reconstruindo e eram dependentes
totalmente dessa ajuda norte-americana, mergulharam novamente num período de crise, né? Esse quadro vai permitir, vai favorecer que grupos muito radicais, vamos dizer assim, e principalmente as suas ideias, ganhassem cada vez mais adeptos e apoiadores. Claro, né, gente? Muitos desses governos vão ser considerados ali governos totalitários. O que nós vamos falar de governos totalitários nesse sentido? Subentende como governo totalitário toda forma de governo antidemocrática, ou seja, que eu não tenha participação popular. Dentre esses governos autoritários que emergiram num contexto de crise, principalmente entre 1920 e 1930, vai se desenvolver na Itália, na Alemanha e na União Soviética stalinista, tá? Então, restrito a esse governo de Stalin. Então, esses governos tanto poderiam ser de direita quanto de esquerda. O que os define como governos totalitários é o seu posicionamento político entre si, mais característico por algumas dessas situações que eu vou comentar com vocês agora, e provavelmente vocês estão vendo algumas delas na tela. A existência de um partido único, ou seja, não há processo eleitoral e o poder executivo controla todo o poder. Então, o controle está nas mãos de um único líder. Ele decide tudo, tá? A eliminação de qualquer oposição com o uso de extrema violência por parte do Estado, principalmente aqueles que forem opositores às leis, às regras desses governantes. Existia uma idolatria ou um culto aos líderes, né? Uma vez que estes garantiam, de uma certa forma, a ordem, né? E o sentido não só de governo, mas da própria vida da população. Muitos desses governos usavam elementos históricos anteriores para mostrar como o país já foi grande e, por causa de algumas decisões equivocadas ao longo da história, não continuava com a sua grandeza, tá? A existência de uma ideologia oficial, entre outras palavras, um sistema de valores e crenças criados especialmente para esse contexto, tá, gente? Então, nós vamos ter, assim, a participação de muitas pessoas que até então não faziam parte da política. E a partir do momento que esses governos tomavam conta da imprensa e principalmente de instituições educacionais, eles criavam, eles propagavam essas ideias para a sociedade. E muitos, né, que jamais compreenderam, entenderam como funcionava a política, acreditavam que aquilo era uma das ações comuns na política, tá? Então, havia uma grande mobilização de massa, principalmente pela publicidade, sempre colocando os líderes, né, como os grandes heróis, como salvadores da pátria, ou aqueles que guiariam um povo, né, para a vitória, para o seu reinado, né, para a glória que eles tiveram em outros momentos. Dentre esses governos autoritários, né, totalitários nós estamos falando, surge o fascismo, tá? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália, né, que iniciou a sua participação ao lado da Alemanha, e só em 1915 ela muda de lado e vai para o lado da Tríplice Entente, como nós vimos anteriormente, com objetivos não só de sair vencedora da guerra, mas também com os espólios da guerra, ou seja, com os benefícios, até porque ela percebeu que o lado que ela estava não sairia vencedor, né? Mesmo ela tendo saído
do lado de quem venceu, tudo aquilo que ela imaginava ganhar não contribuiu para que a sua crise política e econômica melhorasse. Muito pelo contrário, né? O número de desemprego, de mortos, foi gigantesco. Nós tivemos mais de 600 mil mortos nesse período de guerra e o desemprego subiu de uma forma alarmante. Claro, né, que eles mantinham ali a ideia de que para resolver todo esse problema, quando eles recebessem, né, as indenizações propostas pelo Tratado de Versalhes, eles resolveriam esse problema. Só que não foi bem desse jeito que aconteceu. A divisão das áreas coloniais entre os vencidos pouco beneficiou os italianos. Quem saiu mais beneficiado foi a França, a Inglaterra, a África do Sul, e a Itália ganhou muito pouco, tá? A fome, o desespero e a inflação muito alto no país motivaram os trabalhadores a se organizarem, né? Principalmente influenciado por essas ideias socialistas. Então eles vão organizar greves, vão fazer pilhagem em estabelecimentos, ou seja, pilhagens, eles vão roubar os estabelecimentos, principalmente para comer, porque eles não tinham, né, nem dinheiro, nem como se alimentar. Além disso, eles começaram a ocupar as fábricas, né, como uma forma de ou trabalhar ou manter ali os supostos benefícios de uma venda ou de controle de uma fábrica. E cada vez mais as ideias socialistas, elas iam tomando conta da população italiana. Tanto é que em 1920, né, o Partido Socialista já contava com mais de 200 mil membros. Opa, vai acender uma luzinha de alerta na alta burguesia italiana que se sentiu ameaçada. O que ela vai fazer? Ela vai tentar, né, de uma certa maneira, conter esse avanço dos movimentos e principalmente a perda dos seus benefícios. E vai apoiar um movimento político de extrema direita, denominado fascismo, cujo objetivo principal era resolver a crise a qualquer custo. Não importa o que precisasse ser feito, eles tinham que resolver o problema da crise e, principalmente, conter o avanço das ideias socialistas. E eles viram na figura de Benito Mussolini, um jornalista e político, como o salvador da pátria ou aquele que resolveria esse problema. Mussolini vai criar os chamados grupos italianos de combate, ou também conhecidos como camisas negras, porque eles usavam as camisas pretas, tá? Esses grupos, eles já tinham concorrido a diversas eleições, buscaram cargos, mas sem grandes vitórias. Porém, a crise social por qual a Itália estava passando vai fazer com que muitos comecem a ter a simpatia desse partido, ou desses grupos, na verdade. Quando eu falo desses muitos, eu estou me referindo à alta burguesia, tá, gente? Em 1921, esses grupos italianos de combate se transformam no Partido Nacional Fascista. E no ano seguinte, aí tem um resumão para vocês, né, no slide, e no ano seguinte, em 1922, os socialistas promoveram uma greve geral na Itália. Os fascistas se colocaram contra essa manifestação e organizaram um evento que ficou conhecido como Marcha sobre Roma, do qual mais de 40 mil pessoas participaram, exigindo o fim das agitações sociais. Era tudo aquilo que esse governo fascista precisava. Pressionado por essa grande dimensão que o movimento assumiu, o rei italiano Vittorio Emanuele III vai nomear Benito Mussolini
como primeiro-ministro do seu governo. Ele vai dar o poder que Mussolini precisava para transformar a Itália, para implantar as suas ideias de extrema-direita e principalmente conter esse avanço social. Assim que ele assume o poder, ele agiu a fim de favorecer o seu partido nas eleições de 24, por meio de fraudes. Além disso, instituiu um partido único, sem permissão de oposição, e as eleições foram abolidas. Entre outras palavras, um regime totalmente antidemocrático, né? A violência foi amplamente empregada e aqueles que eram contrários ao regime foram perseguidos e mortos, tá? As manifestações dos trabalhadores foram rigidamente controladas, com a criação da chamada Carta del Lavoro, ou Carta do Trabalho. Esse documento regulamentava as relações trabalhistas. Entre outras palavras, proibia os trabalhadores greves, né? ou de se colocarem contra as decisões tomadas pelo Estado. Entre outras palavras, cria regras para que as pessoas não pudessem lutar pelos seus direitos ou manifestar a sua opinião. Ao mesmo tempo, o governo fascista ele vai ser marcado por um programa de recuperação econômica, caracterizado pela realização de inúmeras obras públicas, a fim de diminuir o desemprego no país. Então, da mesma forma que tirou os direitos democráticos do povo italiano, o fascismo contribuiu por um lado, né, que foi na recuperação gradativa da Itália após a Primeira Guerra Mundial. Porém, isso não quer dizer que nós devemos aceitar essa forma autoritária que matavam as pessoas, etc. Né? Todos os lados sempre têm um lado positivo e um lado negativo. Cada qual escolhe ali aquele que quer representar, tá? Alguns escolhem medidas mais autoritárias, mais enérgicas, mais ruins, outras medidas mais democráticas e assim sucessivamente. E o fascismo de Mussolini vai buscar essas ações mais rígidas num controle da sociedade. Continuando nessa linha, nós vamos ter a ascensão do nazismo na Alemanha, tá? E quando a gente fala da Alemanha, né, a gente não pode esquecer que o chamado Império Alemão, uma monarquia, ela se transformou pós Primeira Guerra Mundial numa República de Weimar. Considerada a grande causadora do conflito mundial por todos os países que participaram, a Alemanha recebeu punições das mais severas, né? Então, todas as suas posses coloniais foram retiradas, foram divididas entre a França, Inglaterra, Japão e África do Sul, os vencedores da guerra, né? E perdedores também, no caso aí do Japão. Os territórios ricos em minérios e minas de carvão ficaram sob posse da França, né, que foi uma das mais beneficiadas nesse espólio de guerra. Além disso, gente, o seu país foi proibido de fabricar armas e munições acima do calibre 38. E o controle do exército era muito grande. Então, eles não podiam ter um exército ou uma força militar muito significativa, que pudesse, de uma certa maneira, fazer com que a Alemanha recuperasse força e cobrasse ali, né, num novo conflito, uma satisfação por ela ter sido a única culpada pelo evento mundial. Neste período, mesmo não sendo alemão, como austríaco, Adolf Hitler luta na Grande Guerra Mundial ao lado da Alemanha, né? E assim como muitos alemães, ele ficou desiludido com o resultado do conflito, achando
que era injusto. Ele acreditava que a derrota alemã se deu por causa de inimigos internos. E dentre esses inimigos, ele acusou os judeus num primeiro momento, tá? Então, a Alemanha, até então uma monarquia, havia se tornado um império, tá? Uma república, vamos dizer assim. Porém, ela não conseguia resolver os seus problemas internos. E, assim como muitos, Hitler, descontente com a situação, vai se unir em 1920 ao então recém-fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Mais conhecido posteriormente como Partido Nazista. Com essa ascensão e o ingresso nesse partido, Hitler tentou dar um golpe em 1923. Sem sucesso, ele foi preso e dentro da prisão ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que é o Mein Kampf, ou Minha Luta. E neste livro ele escreve uma série de coisas que ele utiliza depois quando ele chega ao poder. Entre outras palavras, né, ele fazia todo um contexto de como recuperar a Alemanha dos problemas delas causados. A crise de 29 ali, né, permitiu que Hitler e o Partido Nazista tivessem um pouco mais de atenção popular, até porque um governo democrático até então não conseguia resolver os problemas internos. Tanto é que nas eleições de 1932, os nazistas vão conquistar muitos cargos no parlamento. Após essa demonstração de apoio da população, o presidente alemão oferece Hitler o cargo de chanceler, algo semelhante ao de primeiro-ministro da Alemanha. Na prática, a ascensão de Hitler como primeiro-ministro colocou fim à República de Weimar. Hitler acabou com todos os partidos políticos, com exceção ao Partido Nazista. Jornais de oposição e sindicatos foram extintos e greves não eram mais permitidas. Criou duas polícias nesse período, a primeira Gestapo, Polícia Secreta do Estado, e as chamadas Seções de Segurança, ou conhecida como SS, Polícia Política do Partido Nazista. Dessa forma, o poder político estava totalmente concentrado com ele. Mesmo tendo um presidente, quem tinha total controle na época era Hitler. E claro, com a morte do presidente em 1934, Hitler vai se autoproclamar como Führer, ou líder, senhor absoluto da Alemanha. O governo de Hitler vai ser marcado por um grande esforço para diminuir o desemprego. As suas principais estratégias foram investir em obras públicas e na militarização do país. Apesar do Tratado de Versalhes ter imposto, limites para o exército alemão, Hitler pretendia, ao desenvolver não só armas, mas também ampliar o seu território, expandir a fronteira da Alemanha para o fortalecimento daquilo que ele chamava de raça ariana. Entre outras palavras, raça pura. Ele acreditava que os alemães eram um dos poucos povos que não havia se misturado com outras etnias, tá? Então, Hitler, da mesma maneira que Mussolini, ele desejava resgatar a grandiosidade do passado alemão. Por isso, ele implantou o Terceiro Reich, ou o Terceiro Império Alemão.
Porque, segundo alguns historiadores, e até mesmo o pensamento de Hitler, o primeiro Reich teria sido no Sacro Império Romano-Germânico. E o segundo Reich, ou o segundo Império Alemão, fazia referência ao período alemão de 1871 a 1918, período de ascensão de uma potência. É claro que, no decorrer do seu governo, Hitler cometeu uma série de atrocidades contra judeus, ciganos, pessoas com deficiências físicas, etc., criando os campos de concentração, uma das piores barbáries da história da humanidade. Neste sentido, né, depois vocês têm aí no slide, né, um resumão sobre tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Fora isso, nós vamos ter, gente, o desenvolvimento de uma ideia conhecida como antissemitismo, que pregava a superioridade dos povos italianos e alemão. Nesse sentido, vai ser uma junção de governo nazi-fascistas, nazista e fascismo. Tá? Nesse processo, além de pregar essa superioridade, porém o nazismo criou uma teoria que eles eram superiores, ou a chamada raça ariana, como eu disse agora há pouco para vocês. Né? Então, os alemães achavam que eram superiores até os próprios italianos. Essa ideologia, né, vinda supostamente de uma ideia de pureza, de pouca mistura de raça, etc., era o argumento que Hitler e, entre outros, utilizavam para justificar a política de expansionismo, reivindicando territórios da Europa sob o controle de povos que ele julgava inferior. Outros grupos, né, que eram considerados inferiores, mas também eram vistos como nocivos à sociedade. Seriam nocivos à sociedade, que faziam mal e que, segundo essa teoria, deveriam ser exterminados da Terra. Para Hitler, esses povos que deveriam ser exterminados eram judeus, ciganos, negros, pessoas com deficiência e entre outras pessoas. Gente, essa ideia de antissemitismo ou a ideia de um povo achar que é superior ao outro sempre existiu na história da humanidade. O que marcou esse período foi a forma agressiva de eliminação imposta por esses países, principalmente da Alemanha, como vocês podem ver nessas duas imagens aí do slide, de matar essas pessoas em câmeras de gás, tá? Só que, neste avanço de ideias, né, autoritárias, totalitárias, surgiram os chamados governos autoritários, que não tinham a mesma característica de um governo totalitário, mas, querendo ou não, né, concentravam poder, mas não eliminavam seus opositores, apenas mantinham-o sobre os seus olhos atentos e reprimindo quando fosse necessário, não controlavam totalmente os meios de comunicação, mas sempre estavam à frente de tudo, não visualizavam os seus líderes, né, como heróis, como reis e etc., né? Não tinha esse culto, mas obedeciam, e com relação à mobilização social, esses governos não vão interferir totalmente na vida das pessoas. Muito pelo contrário, né? Diferente dos governos totalitaristas, ó, o próprio nome já diz, né? Controle total. Os governos autoritários, eles vão mandar, né? Eles vão impor. Porém, se não fizesse, né, eles também não estavam uma coisa assim muito obrigada nesse sentido. Dentre esses governos autoritários mais famosos, nós vamos ter o chamado salazarismo. Tá? Salazarismo vai ser uma forma de governo em Portugal, que vai ter início em 1926,
quando um golpe de Estado acontece, realizado por militares, derrubou o governo e instaurou uma ditadura que foi até 1933. Tá? Em 1928, o professor Antônio Salazar foi escolhido como ministro das Finanças para resolver os problemas econômicos de Portugal. E ao obter êxito, ou resultados positivos em controlar essas finanças públicas, ele, em 1932, com esse golpe, assume o cargo equivalente ao de primeiro-ministro. A partir daí, ele vai instaurar uma série de medidas restritivas, como, por exemplo, a União Nacional como partido legal do país. Então, se não fosse do partido União Nacional, não era um partido legal, ou seja, era clandestino. Aprovou uma nova Constituição que formalizou o início de um novo Estado, ou um Estado novo, que vai ser chamado de salazarismo, um governo de caráter pessoal e repressivo, promoveu uma política econômica explicitamente favorável aos interesses da burguesia e perseguiu os movimentos de esquerda. Censurou a imprensa, ou seja, controlou os meios de comunicação, só poderia ser divulgado aquilo que fosse do interesse do governo salazarista. Além disso, criou uma série de movimentos de trabalhadores, além de uma polícia política, a chamada Polícia Internacional de Defesa do Estado, chamada de PIDE. Manteve essa forma de governo até 1974, quando teve que sair por problemas médicos, mas deixou no seu lugar Marcelo Caetano, que manteve o comando salazarista até 1974. Finalizando o conteúdo, nós vamos ter aqui a Guerra Civil Espanhola, tá? Que assim como na Itália, na Alemanha e em Portugal, uma simples ameaça do socialismo justificou uma série de situações. Na Espanha, uma mera eleição de um presidente da Frente Popular vai causar um reboliço, até porque esse presidente tinha ideias socialistas. E a extrema-direita do país acreditava que, para conter esse avanço, o general Francisco Franco deveria chegar ao poder. Para que ele chegasse ao poder, se estabeleceu uma guerra civil dentro do território a partir de 1936 e que vai terminar só em 1939, marcada por uma extrema violência, tá? Organizados por milícias, grupos socialistas e de extrema direita se combatiam entre si e tinham apoio da União Soviética e principalmente de outros países como a Itália e a Alemanha. A gente não precisa dizer que, no final desse conflito, Francisco Franco chega ao poder, derrota os seus inimigos, tá? Tem um governo caracterizado pelo anticomunismo, repressão à oposição política e pela existência de um partido único, a chamado Falange Espanhola. Uma característica interessante dessa forma de governo autoritária foi a forte relação com a Igreja Católica no período, que, ora de forma velada, fazia de conta que não estava vendo nada e apoiava as ações dessa forma de governo, ou até mesmo de forma direta, através de discursos, validava as ações do governo franquista. Para que a gente possa compreender um pouco mais esse conteúdo, convido a vocês a fazer os exercícios do livro integrado positivo, as páginas 13 e 14, na hora do estudo, e no caderno de atividades, a página 5 a 7,
para nossa próxima aula.